A prosperidade que ninguém te contou. Havia um homem que, por anos, buscou a prosperidade como se fosse um tesouro escondido no fundo de um poço. Trabalhava sem descanso, acumulava conhecimentos, repetia fórmulas de sucesso, mas algo sempre faltava. Até que, em uma tarde silenciosa, enquanto folheava um livro antigo de páginas amareladas, encontrou 8 versículos que não falavam de riqueza como ele imaginava. Não eram promessas de ouro nem receitas para encher os bolsos. Eram sementes plantadas em terra profunda, onde a verdadeira abundância nasce. O primeiro versículo estava em Provérbios 10:22, a bênção do Senhor é que enriquece, e não acrescenta dores. Ele sempre havia lido aquilo como uma garantia de riqueza material, mas agora havia algo mais. A bênção que não traz dor não é apenas dinheiro, é paz no coração enquanto se trabalha, é dormir sem a ansiedade do amanhã, é ter mãos abertas sem medo de perder. A prosperidade começava ali, na ausência do peso que o dinheiro, sozinho, nunca poderia aliviar. Depois, Malaquias 3:10 o surpreendeu: trai todos os dízimos à casa do tesouro, e derramarei sobre vós bênção tal, que não haverá lugar suficiente para recolherdes. Ele sempre ouvirá isso como um chamado à doação para receber mais. Mas e se a verdadeira prosperidade não fosse o acúmulo, mas a capacidade de ser um canal? E se a bênção que não cabe em celeiros fosse a alegria de ver vidas transformadas pelo que sai de suas mãos, e não pelo que nelas permanece? O terceiro versículo, Deuteronômio 8:18, foi como um espelho: lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza. A força não era só para ganhar, mas para sustentar. Quantos homens ricos ele conhecia que eram pobres em saúde, em família, em propósito? A prosperidade verdadeira não era ter, mas ser capaz de se levantar após a queda, de abençoar mesmo na escassez, de reconhecer que cada talento vinha de uma fonte maior. Em Lucas 12:15, Jesus advertiu: acautelai-vos da avareza, a vida de um homem não consiste na abundância do que possui. Aquilo doeu. Ele havia medido sua vida pelos números na conta, pelas propriedades, pelos aplausos. Mas e as risadas à mesa com os filhos? E as lágrimas de gratidão de um estranho que lhe ajudara sem esperar nada? A prosperidade, descobriu, era também o que não podia ser contabilizado. Filipenses 4:19 sempre fora seu versículo de cabeceira: Deus suprirá todas as vossas necessidades. Mas agora via que as necessidades não eram desejos disfarçados. Era pão quando havia fome, era consolo na solidão, era a presença silenciosa de Deus quando o mundo dizia não. A prosperidade não era a ausência de falta, mas a certeza de que, mesmo na falta, ele não estava só. O sexto versículo, Salmos 1:3, falava do homem que medita na lei do Senhor: tudo quanto fizer prosperará. Ele sempre pensara em negócios e investimentos. Mas e se a Prospera fosse também um jardim que floresce onde outros só vêem terra árida? Um casamento que resiste às tempestades? Uma palavra que cura onde outras ferem? A prosperidade era fruto de uma vida enraizada no que não se corrompe. 3 João 1:2 foi uma revelação: desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. A ordem importava. Primeiro a alma, depois o resto. Quantas vezes ele havia sacrificado a paz interior no altar do sucesso? A prosperidade, entendi agora, era um corpo são, uma mente tranquila, um espírito em repouso mesmo que a conta bancária não fosse milionária. Por fim, Mateus 6:33 fechou o ciclo: buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescidas. Não era uma troca, faça isso e ganhe aquilo, mas uma lei espiritual. Quando o centro é Deus, o resto se alinha. Não porque ele seja um distribuidor de recompensas, mas porque uma vida alinhada com a eternidade atraiu o que é verdadeiramente duradouro. O homem fechou o livro. Não havia fórmulas ali, nem atalhos. Mas havia um convite: prosperar não era ter tudo, mas ser suficiente em Deus, para os outros, consigo mesmo. E isso, ele percebeu, era riqueza que ninguém poderia lhe tirar. O café esfriava na xícara de cerâmica grossa, seu vapor já dissipado havia muito, como as ilusões que outrora nublavam seus pensamentos. Ele passou os dedos sobre a capa desgastada da Bíblia, sentindo o relevo das letras sob a pele. Não era um homem de grandes gestos, mas naquela manhã, enquanto a luz do sol se derramava pela janela entreaberta, algo em seu peito se desatou, uma corda que há anos o puxava para trás, sempre para trás.
Lá fora, a cidade acordava com seu ritmo habitual, buzinas, passos apressados, o zumbido distante de motores. Antes, aquele som impulsionava, como se cada segundo perdido fosse uma moeda jogada fora. Agora, porém, ouvia-o com uma estranha distanciamento, como quem observa um rio correr sem precisar nadar contra a correnteza. Respirou fundo. Não havia pressa. Não mais. Levantou-se e foi até a estante onde, entre relatórios empilhados e prêmios empoeirados, guardava uma pequena caixa de madeira. Dentro, fotografias amareladas, o rosto sorridente da mãe, já falecida, o pai, de mãos calejadas, ensinando-o a pescar às margens de um rio que hoje provavelmente estaria poluído, um grupo de amigos da adolescência, cujos nomes mal lembrava. Folheou-as com cuidado, como se tocasse feridas ainda abertas. Quantas vezes trocar aqueles momentos simples, imperfeitos, reais por reuniões que se estendiam até a madrugada, por contratos que prometiam a segurança, por uma vida que, no fundo, não era sua? O telefone vibrou sobre a mesa. Uma mensagem do escritório, reunião às 10 horas. Presença obrigatória. Assunto: expansão para o mercado asiático. Antigamente, aquele tipo de aviso faria pular da cadeira, o coração acelerado pela adrenalina da conquista. Agora, porém, seus dedos permaneceram imóveis. Não por preguiça, mas por uma clareza que doía, ele já havia conquistado. E o que restara? Abriu a gaveta e retirou um envelope pardo. Dentro, uma carta escrita à mão, rasgada e reescrita tantas vezes que o papel estava frágil. Era para o filho, que há anos mal via, sempre adiado por compromissos inadiáveis. As palavras eram simples, quase tímidas. Filho, peço perdão por ter confundido providência com ausência. Se Deus me der mais tempo, quero conhecer o homem em que você se tornou. Não como um chefe, mas como seu pai. Não havia desculpas elaboradas, nem promessas vazias. Só a verdade, nua e suficiente. Vestiu o paletó com movimentos lentos, como se cada gesto fosse uma despedida. Não da vida, mas de uma versão de si mesmo que já não servia. Antes de sair, parou diante do espelho do corredor. Os cabelos grisalhos, as rugas ao redor dos olhos, marcas de uma batalha que, só agora, entendia ter perdido para ganhar algo maior. Sorriu, não para si, mas para o reflexo de um homem que, depois de décadas, finalmente olhava sem medir o próprio valor em números. Na rua, o ar estava fresco, carregado do cheiro de terra molhada pela chuva da noite anterior. Caminhou sem destino, as mãos nos bolsos, observando as pessoas que passavam, a mulher grávida que acariciava a barriga enquanto esperava o ônibus, o velho que alimentava os pombos na praça, indiferente ao mundo ao redor, as crianças que riam, correndo atrás de uma bola. Antes, teria visto ali apenas distração, improdutividade. Agora, via vida. Vida que não se media em planilhas, nem em metas trimestrais. Parou diante de uma pequena igreja, sua porta de madeira escura entreaberta. Não era um homem de culto frequente, mas algo puxou para dentro. O espaço estava vazio, exceto por um homem de sobrepeliz que arrumava os bancos. Sentou-se no último, os dedos ainda apertando o envelope da carta. Não rezou. Não pediu nada. Apenas ficou, em silêncio, enquanto a luz colorida dos vitrais dançava sobre o chão de pedra. Quando saiu, o sol já estava alto. O relógio marcava 9h47. A reunião começaria em 13 minutos. Ele virou à esquerda, em direção contrária ao escritório, e tirou o celular do bolso. Os dedos tremiam levemente ao digitar a mensagem: não poderei comparecer. Nem hoje, nem amanhã. Preciso rearrumar algumas coisas. Não é despedida. É realinhamento. Enviou antes que a dúvida o paralisasse. Depois, respirou fundo e seguiu o caminho. Não sabia ao certo para onde ia. Mas, pela primeira vez em anos, não tinha medo do vazio à frente. Porque descobrira que a prosperidade não era um ponto de chegada, mas o modo de caminhar, leve, grato, presente. E isso, sim, era uma riqueza que nenhum mercado poderia desvalorizar. O ar da manhã trazia um cheiro de terra úmida, como se a cidade, apesar do asfalto e do concreto, ainda guardasse memórias de chuva recente.
Ele caminhou sem pressa, os passos ecoando levemente nas calçadas quase desertas daquele bairro antigo, onde as casas baixas e os muros cobertos de era pareciam resistir ao tempo com uma dignidade silenciosa. Parou diante de um pequeno café de esquina, cujo letreiro desbotado anunciava Café do Tempo em letras azuis quase apagadas pelo sol. Dentro, o balcão de madeira escura brilhava com o uso de décadas, e o cheiro de grãos recém-moídos se misturava ao aroma doce de pães assando. Uma mulher de cabelos grisalhos e mãos ágeis servia um cliente solitário no canto, enquanto uma rádio antiga tocava uma canção em francês, tão baixa que mal se distinguia das vozes. Ele sentou-se à mesa junto à janela, onde um raio de sol aquecia o tampo de madeira desgastada. Pediu um café preto e um croissant, observando como a luz se fragmentava no açucareiro de cristal. Não havia urgência em seus gestos. Não havia relógios no campo de visão, nem notificações vibrando no bolso. Apenas o som da colher batendo suavemente na xícara, o murmúrio distante da rua, o sabor amargo e reconfortante do café. Lembrou-se, então, da última vez que estivera ali. Tinham sido horas roubadas entre uma reunião e outra, um intervalo forjado para se sentir humano por alguns minutos. Na época, nem sequer provar o café direito engolira-o como se fosse mais uma tarefa. Agora, cada gole era uma escolha. Ao sair, deixou algumas moedas a mais sobre a mesa, sem esperar troco. A mulher sorriu, como se soubesse de algo que ele ainda estava descobrindo. Seguiu pela rua estreita, onde as sombras das árvores desenhavam padrões móveis no chão. Não tinha destino, mas os pés o levaram até um pequeno parque que ficava escondido atrás de um muro de pedras. Lá dentro, bancos de ferro forjado rodeavam uma fonte seca, e um velho carvalho estendia seus galhos como braços protetores sobre o espaço. Sentou-se, apoiando as costas contra o tronco áspero, e fechou os olhos. Ouvir. Só isso. O vento nas folhas. O canto de um pássaro que não soube identificar. O riso distante de crianças brincando em alguma casa próxima. Respirou fundo, sentindo o peito se expandir sem a pressão costumeira. Não havia lista de afazeres, nem metas trimestrais, nem a voz insistente na cabeça calculando o custo de cada minuto perdido. Havia, simplesmente, o tempo aquele mesmo que, durante anos, ele tentará dominar, comprimir, otimizar. Quando abriu os olhos, notou um homem idoso sentado no banco oposto, alimentando pombos com migalhas de pão. O velho olhou e, sem dizer nada, estendeu a mão oferecendo um pedaço. Ele aceitou, atirando-o ao chão, e viu as aves se aglomerarem em um voo curto e ágil. O homem sorriu, mostrando dentes amarelos pelo tempo. Elas sempre voltam, disse, com uma voz rouca mas calma. Mesmo quando a gente acha que não tem mais nada para comer aqui. Ele assentiu, sem saber ao certo se falavam das mesmas coisas. Mas entendia. O sol já estava mais alto quando se levantou. As pernas doíam um pouco, sinal de que ficará parado por mais tempo do que estava acostumado. Caminhou até a saída do parque, mas, em vez de virar à direita, em direção ao metrô que o levaria de volta ao centro, seguiu reto, descendo uma ladeira que terminava em um rio estreito, onde barquinhos de papel navegavam preguiçosamente sobre a água. Ali, encostado na grade de ferro, tirou o paletó e o dobrou sobre o braço. A camisa branca, agora amassada, colava-se às costas com o suor leve do dia. Não importava. Ninguém o avaliaria por isso. Pensou em ligar para alguém, talvez para a irmã, que há meses pedia que fosse visitá-la no interior, ou para o velho amigo de faculdade, com quem trocava mensagens esporádicas cheias de saudades não ditas. Mas guardou o celular. Não era a hora de preencher silêncios, e sim de habitá-los. Quando a fome apertou, entrou em uma padaria de bairro, daquelas que ainda faziam pão quente às 3 da tarde. Comprou uma baguete, queijo e uvas, e comeu sentado no degrau de uma igreja abandonada, observando as formigas que disputavam as migalhas caídas. Às 5 da tarde, o céu começou a tingir-se de rosa e laranja. Ele se surpreendeu ao perceber que não consultara o relógio uma única vez. O corpo, não o cronômetro, lhe dizia quando era hora de seguir. Na estação de trem, comprou um bilhete para a primeira cidade que lhe veio à mente, um nome que ouvirá uma vez em uma conversa esquecida. O assento de madeira rangia levemente com o movimento do vagão, e a paisagem lá fora desfilava em manchas verdes e douradas, borradas pela velocidade. Não sabia o que encontraria ao chegar. Talvez nada. Talvez tudo. Mas, pela primeira vez, isso não o assustava.
Porque havia aprendido, naquela manhã, que a prosperidade não era um lugar a ser conquistado, mas o modo de segurar a xícara de café, de ouvir o vento, de deixar que os passos o levassem sem mapa, sem pressa, sem medo.